Pessoal, eu falei para vocês sobre algumas maneiras de medir a produtividade de uma lavoura e aqui a gente consegue ter mais uma estimativa legal da produtividade dessa lavoura, que é através da quantidade de material que eu tenho estocado, certo? Como que eu avalio a quantidade que produziu uma lavoura minha de acordo com o material que tem estocado? Então vamos dar um exemplo, eu tenho uma lavoura ali de 3 hectares que eu coloquei todo dentro desse silo de trincheira. Como que eu calculo a quantidade de material estocado aqui? Eu tenho que fazer uma fórmula, na verdade uns cálculos bem simples. Eu preciso saber aqui nada mais nada menos do que a largura, o comprimento e a altura. Com isso eu vou saber quantos metros cúbicos meu silo tem. Depois disso, eu tenho que saber a densidade aproximada do meu silo. Isso vai depender muito da sua compactação. Aqui em casa a gente já mediu essa densidade, a gente pode medir a campo com uma sonda e uma furadeira, a gente consegue saber quantos quilos que tem por metro cúbico da trincheira, né, de silo. Aqui em casa a gente tem esses números, e eles giram aqui entre 600 a 650 de acordo com a compactação que a gente faz aqui. Normalmente nós fazemos uma compactação com uma retroescavadeira que ajuda a ficar bem compactado. Então o que eu tenho que fazer para saber quantos quilos de silo tem aqui dentro? Eu multiplico a largura vezes o comprimento, vezes a altura, vezes a densidade de material dentro desse silo por metro cúbico. E aí vou ter a produção total. Vou mostrar para vocês a conta aqui no flipchart também já já. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, depois que eu já ensilei minha roça, ela está dentro da minha trincheira, quantas toneladas tem dentro dessa trincheira? Vamos imaginar que eu tenho lá uma lavoura de 3 hectares, certo? E ela coube toda dentro dessa trincheira aqui. Só para a gente fazer uma conta aqui, a gente ter uma ideia de produtividade por hectare. Então toda a lavoura coube aqui. E para eu saber também quanto que eu tenho de silagem estocada. Então essa é uma trincheira. Eu preciso saber 4 informações. A primeira dela é a largura, né? Dela, quanto que é? Vamos botar aqui 5 metros. Comprimento, vamos colocar aqui 34 metros. E a profundidade desse silo, a altura, né? Então a altura aqui dentro do silo. Vamos colocar aqui 2 metros de altura. E eu preciso saber também qual que é a densidade. Então qual que é a densidade do meu silo? Isso vai depender muito do quanto eu compactei esse silo. Então quanto mais eu tiver compactado, maior é a densidade. A gente vê silos aí de 500 até 800, algumas vezes até um pouco mais do que isso de densidade, dependendo muito da sua carga de compactação ali. Em geral, aqui na fazenda, o que a gente consegue é entre 600 e 650 quilos por metro cúbico. Então a densidade, vou colocar aqui embaixo. A densidade vai ser avaliada em quilos por metro cúbico, que aqui na fazenda a gente consegue entre 600 e 650. Então vou colocar aqui 625 só para ficar uma média aqui. Então 600 quilos por metro cúbico. Então dentro dessa trincheira aqui, quantas toneladas caberiam aqui? Então qual que é a conta que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar todos esses números um pelo outro. Eu vou pegar 5 metros de largura, certo? Vezes 34 metros de comprimento, vezes 2 de altura. Eu vou ter aqui 340 metros cúbicos. Se eu tenho 625 quilos por metro cúbico, para eu saber quantas toneladas total, quantos quilos total que eu tenho, é só multiplicar 340 vezes 625. Vou pegar a calculadora aqui para me ajudar nessa conta, que essa aqui eu não vou conseguir fazer de cabeça rápido não. Então 340 vezes 625, esse silo vai caber dentro dele aproximadamente 212.500 quilos. Então isso aqui eu sei quantos quilos eu tenho estocado. Se esse silo estocado aqui for 100% dessa área de 3 hectares, é só eu dividir 212 por 3 que eu vou ter a produtividade média por hectare, que daria aqui 70,8 toneladas por hectare, certo? Bom, pessoal, esse número aqui é um número fictício, né? 70,8, a gente sabe que existem fazendas que chegam nisso, mas é um número muito difícil de ser atingido. Eu costumo dizer que acima de 55 toneladas por hectare já está maravilhoso, é um número muito bom. A gente sempre vem melhorando esses números, a gente vê várias fazendas já conseguindo na casa de 60, algumas fazendas chegando em 70, mas esse aqui é um número fictício só para vocês terem uma ideia como vocês podem conseguir calcular a quantidade que você tem de alimento armazenado numa trincheira e extrair
extrapolar isso aí para a quantidade de produtividade por hectare. Então, com isso aqui, vocês conseguem ter mais uma ideia de qual foi a produtividade dessa lavoura aqui em questão que você colheu. Isso nós estamos falando em quilos de matéria natural, que é importante a gente saber quilos de matéria natural. Mas o mais importante é a gente saber quantos quilos de matéria seca eu tenho guardado. Quando a gente é nutricionista, a gente sempre conversa em quilos de matéria seca. Isso é muito mais importante para mim, porque a vaca come a matéria seca, ela não come a água que ela está ingerindo via alimento, não é importante para ela. Então vamos imaginar que você tem 212 toneladas, por exemplo, armazenadas, com 35 de matéria seca, eu teria, deixa eu fazer essa conta aqui, 74 toneladas de matéria seca. Ah não, mas eu colhi esse meu silo muito mais novo, fora do ponto, colhi com 28 de matéria seca. Quanto que eu teria? 59 quilos de matéria seca. Então, nós estamos falando de 74 para 59. Então, por isso que é super importante a gente saber qual a matéria seca e quantos quilos de matéria seca a gente tem dentro de cada silo e quanto minha área produziu em quilos de matéria seca. A gente fala muito em toneladas de matéria verde porque é mais fácil, mas o mais correto e o mais seguro para a gente quando a gente fala de planejamento forrageiro, de produção real, é quilos de matéria seca. Beleza, pessoal? Valeu!